Olá, associado da Anfip, eu sou o Floriano Saneto, presidente da entidade. Estou hoje aqui inaugurando aquela série de lives que a gente tinha se comprometido no início do mandato, fazendo prestação de contas, mandato 2017-2019. Estou aqui hoje trazendo aqui entre nós para comentar a votação, todo o processo que redundou na aprovação do relatório na manhã ainda do dia de hoje, com o analista político Antônio Queiroz, nós temos aqui uma relação que chamamos ele de Toninho, conhecido de longa data, com vasta experiência no processo político, e a gente vai comentar um pouquinho o resultado da votação. Dizer, que essa reforma ela vem na sequência da PEC 287. A PEC 287 ela teve a sua tramitação interrompida, muito por conta dos problemas que o presidente Temer teve, mas também por estarmos muito juntos, os servidores públicos, junto com o regime geral, combatendo a PEC 287 como um todo. Naquela época o processo eleitoral estava avançando, então ficou fácil falar não à reforma da Previdência, dizer aos deputados que quem votasse a favor não voltaria. Então, essa diferença entre a 287 e a 06. Aí, Toninho, a gente poderia começar então falando aí para quem está nos ouvindo, os associados da Anfip, os auditores fiscais e a sociedade que acompanha o nosso site, qual é a sua avaliação sobre o resultado final da votação que aconteceu ainda? Nós estamos ainda avaliando, vendo o resultado final e já com essa ameaça de já na semana que vem haver a votação do texto. Então, Toninho, dá uma palavrinha inicial e depois a gente vai conversando e interagindo com o nosso colega associado e internauta que está nos assistindo. Perfeito, Floriano. Eu acho que, considerando a correlação de forças, como você muito bem disse, na PEC passada nós estávamos à véspera de uma eleição, com o presidente respondendo a denúncias do Ministério Público, com o movimento sindical unido. Agora nós estamos no início de mandato, com o governo comprometido fortemente com essas reformas, com uma base popular significativa de apoio e com as entidades sindicais sendo objeto de uma pressão muito grande na perspectiva do asfixiamento financeiro, ou seja, a suspensão do desconto em folha, que isso foi um elemento que dificultou muito a ação das entidades. A despeito de tudo isso, se conseguiu pelo menos 3 vitórias importantes em relação a essa PEC, na comissão especial. A primeira foi a supressão da capitalização, que seria o fim da Previdência Pública. A segunda foi a garantia na Constituição de que os benefícios previdenciários serão atualizados anualmente, portanto uma garantia importante constitucionalizada. E a terceira foi a retirada de uma regra que atualizava automaticamente a idade mínima dos trabalhadores e servidores, sempre que a expectativa de sobrevida do brasileiro aumentasse. E uma que nós estamos trabalhando, e a Anfip muito fortemente, para aperfeiçoar essa regra, que é a regra de transição, que permite que aqueles que entraram antes de 2004 possam se aposentar com paridade e integralidade, mas com uma regra menos drástica do que essa que foi instituída. A regra que foi instituída estabelece um pedágio de 100% do tempo que falta para completar o tempo de contribuição para o servidor. Além disso, uma idade mínima de 65 anos para homem e 60 para mulher. Enquanto que para os detentores de mandato, essa regra de transição, além de exigir uma idade menor, pede um pedágio apenas de 30% para o detentor de mandato e 17% para os militares. Então é um tratamento claramente desigual na relação com os servidores públicos e com os outros detentores de mandato e com militares também. Pois é, a gente tem acompanhado bem de perto a Anfip nessas questões de interesse dos servidores públicos. Nós trabalhamos juntos com o FONACAT, estivemos juntos, mas notamos justamente isso, essa dificuldade de conjugar. O servidor público acabou sendo vilanizado pelo governo. O governo tem usado e abusado dos meios de comunicação, colocando o servidor público como um grande vilão da questão previdenciária. Isso atrapalhou muito a nossa conversa com essas entidades, as demais centrais sindicais,
do regime geral, principalmente, sendo que eles, né, a gente tem apontado, né, serão os grandes prejudicados. Nós, obviamente, seremos prejudicados, mas muito mais ainda o pessoal do regime geral, BPC, mesmo com as adequações, ainda não ficou, o rural, né, também ainda continua com diferenças. Aí a gente chega a uma conclusão. Como é que nós vamos agora desempenhar, assim, na tua opinião, o que será mais efetivo daqui para frente? Nós agora saímos da comissão especial, eram 49 deputados titulares e mais os suplentes, e vamos ao plenário, os 513 deputados. E aí a gente sempre é questionado aqui na FIP, na questão do trabalho, da importância do trabalho, assim, duas correntes, uma entendendo de vir fazer pressão aqui em Brasília junto aos gabinetes, junto aos deputados, e outra entendendo da efetividade que é ter um maior número de pessoas na base eleitoral. Toninho, o que você acha, a sua sugestão, que a gente poderia agora sim, a cada deputado, agora não são mais os 49, são os 513, e como é que nós devíamos trabalhar? A gente tem consciência, argumentação técnica, temos no que diz aos servidores públicos, eu acho que é regra de transição, base de cálculo, alíquota progressiva, em hipótese alguma, aceitar, não há justificativa para tal. Na questão da capitalização, eu não me lembro como é que ficou com relação aos servidores públicos, porque o FUNPRESP havia lá a redação do relator, e ele ainda deixava aberto para que houvesse a disputa com a Previdência aberta. Então, são questões bastante graves, né, que foram objetos de DVS por parte dos partidos de oposição, que tinham um número muito pequeno de DVS, se eu não me engano foram 9 que eles apresentaram. Então, Toninho, e aí? O que você acha que a gente deve fazer aí, as entidades, os servidores públicos, a sociedade civil como um todo? Pois é, Floriano, eu acho que você pontuou muito bem os principais retrocessos dessa reforma. Foi exatamente a desconstitucionalização, né, das regras de concessão de benefícios, com exceção da idade mínima que foi constitucionalizada, a adoção de uma contribuição extraordinária, que vai ser uma tragédia para os regimes próprios, porque todos vão ser apresentados como deficitários, né, a progressividade da contribuição e a perversidade com os aposentados, porque hoje os aposentados e pensionistas, além de aumentarem a sua alíquota e de poderem estar sujeitos no futuro à contribuição extraordinária, vão passar a contribuir a partir de um salário mínimo e não mais do teto do INSS. Pessoal, olha só, vocês aí, você é aposentado, que às vezes está aí quieto, tranquilo, achando que não vai ser prejudicado, além da alíquota maior, né? Mas olha o que o Toninho está dizendo. Vamos lá, Toninho, repete aí para a gente poder prestar atenção. Pois é. O aposentado vai sofrer fortemente com essa reforma em 3 dimensões. A contribuição dele aumenta, há risco, e isso certamente será adotado, se não for suprimido durante a votação no plenário, de contribuição extraordinária, né? E além disso, a Constituição está autorizando que lei possa reduzir do teto do INSS para a partir de um salário mínimo para essa cobrança de nova alíquota que já é progressiva. Então, uma penalização muito grande para o aposentado. Tem a questão da pensão, que também é uma tragédia, porque do modo como está sendo proposto, pega-se o benefício a que o servidor teria direito com base em regras já rebaixadas no valor do benefício e divide em cotas. Uma cota de 50% familiar, que vai ser de titularidade do cônjuge, do companheiro, da companheira, etc. E os dependentes. Como o cônjuge, o companheiro, que é o detentor dessa cota familiar, também é dependente, ele parte pondo um valor de 60% dessa pensão, mas ela já é calculada de modo muito rebaixado. E mais 10% por cada dependente. E esta pensão, mesmo rebaixada do jeito que vai ser, ela vai ser tributada naqueles mesmos modos que os aposentados e pensionistas serão. Então, realmente, é um retrocesso muito grande, e eu acho que o ponto central do trabalho das entidades, você disse muito bem, fazer um trabalho na base, aqui junto ao parlamento, em relação a todos os parlamentares, e trabalhar, sobretudo, em emendas em destaques supressivos, que dê o ônus para a base do governo de reunir os 308 votos para manter. Então, por exemplo, eu acho que deve ter um destaque tratando desse tema que você mencionou bem, que foi mantido na reforma, que é a possibilidade de que as entidades abertas de previdência, portanto os bancos e seguradoras, possam gerir entidades fechadas, fundo de pensão dos servidores, como o FUNPRESP, etc.
Isso é a privatização da Previdência Complementar integralmente, sem participação dos trabalhadores, dos servidores na sua governança. Acho que deve ter um destaque para suprimir essa redução na pensão, essas cotas da pensão, para manter o sistema anterior. E também um destaque para suprimir essa contribuição extraordinária, que é uma verdadeira perversidade. E a experiência que a gente conhece de fundos de pensão, como os dos Correios, da Petrobras, etc., tem contribuição extraordinária muito elevadas, em alguns casos chegando a 50% do valor do benefício. E a Justiça não tem entendido isso como um confisco salarial, né? E isso é extremamente preocupante e que devemos estabelecer como prioridade a supressão desses aspectos prejudiciais aos servidores e aos trabalhadores do regime geral. Pois é, associado e você que está nos assistindo, temos realmente aqui um retrato realista. A Anfip, pelo seu histórico, quase 70 anos nós vamos fazer o ano que vem, em defesa da Previdência Social, tem se desdobrado. Temos subsidiado o movimento organizado com todos os dados, todos os números que vêm a demonstrar que Previdência no Brasil o sistema não tem nada de equivocado. Nós, no máximo, poderíamos estar fazendo algumas mudanças paramétricas, né, Toninho? Sem necessidade de fazer uma reforma. E o Toninho haverá de concordar comigo. Eu acompanho desde 1995, que eu acompanho diretamente. O Toninho acompanha antes, com certeza, antes da Constituição, né, Toninho? Acho que você também concorda comigo. Nós nunca vimos um ataque tão avassalador contra uma política pública tão fundamental em tranquilizar todos os brasileiros. Não é isso, Toninho? É verdade. Quer dizer, esse ataque está havendo não apenas a Previdência, mas toda a seguridade, vai colocar em risco a paz social no Brasil. A Anfip tem estudos demonstrando que, se não fosse o caráter solidário desse sistema de proteção social, estados e municípios que têm uma receita muito significativa decorrente de pagamento de benefícios assistenciais e previdenciários, não teria poupança suficiente para justificar tamanho retorno. Então, só a solidariedade faria com que isso pudesse efetivamente acontecer como acontece. Então, temos que nos empenhar no sentido de alterar essa perspectiva. Agora, eu queria, Floriano, aproveitar para chamar a atenção para um aspecto que é uma dúvida recorrente entre os servidores, que é o seguinte: o servidor sempre indaga, como é que fica a situação do abono salarial? Então, a situação do abono está tratada em dois momentos. Para os futuros servidores, tem uma regra que diz que esse abono será facultativo e poderá ser, no limite, igual à contribuição que ele recolhe para o regime próprio. Na regra de transição, se estabelece que quem já tem direito adquirido a se aposentar, esse abono fica mantido independentemente de idade. E quem venha a preencher esses requisitos para se aposentar, tanto pelas novas regras, quanto pelas regras anteriores, inclusive das emendas 41 e 47, até a regulamentação dessa PEC, quem preencher até a regulamentação, vai ter direito a esse abono integral. Então, quem pensa em se aposentar só porque tem medo de perder o abono, eu não recomendaria que corresse para a aposentadoria. O direito está preservado com base na legislação anterior. Ele vai continuar tendo um abono integral e ele fará 3 favores se não for aposentado rapidamente. O primeiro é a si próprio, porque se não está preparado para se aposentar, continue trabalhando porque vai se sentir bem, sua saúde vai continuar bem. O segundo é o seu colega de trabalho, porque se sair vai ficar um a menos, já que não vai haver reposição salarial. E o terceiro é a própria sociedade, que perde um trabalhador, um servidor qualificado, experiente, que pode dar sua contribuição, mas que precipita a sua aposentadoria com medo de que não se respeita as regras do direito adquirido e que se tire eventualmente esse abono. Então esse esclarecimento é importante para a gente tranquilizar aqueles que querem continuar trabalhando, mas que eventualmente se aposentaria só com medo de não poder fazer uso desse direito lá na frente. Colegas, nós estamos chegando ao fim, né? Quem está nos assistindo, Toninho deu essa importante contribuição hoje para que a gente possa conhecer melhor o que está rolando aqui em Brasília. A Anfip, nos próximos dias, vai comunicar, está com o conjunto dos trabalhadores do serviço público e da sociedade, do regime geral. Nós estaremos trabalhando muito para defender já foi visto aqui, já foi dito, né? Não é só a previdência do servidor público que está em risco, é todo o sistema de proteção social no Brasil
que está sendo fragilizado. Então, fique atento, você, associado da Anfip, nós vamos te chamar a trabalhar. Você que tem contato com o deputado já vai se aproximando dele, já vai pegando o WhatsApp dele, já vamos relançar na semana que vem já de novo aquele sistema de disparo de mensagens para que a gente possa efetivamente chegar agora esse deputado está no início de mandato. Mas o ano que vem tem eleição para prefeito, né, Toninho? Isso também é um fator importante que a gente tem que lembrar esses deputados, né? Todos eles dependem, né, de eleger prefeitos, vereadores, né? Exatamente. Nós temos que chamar atenção principalmente para o conteúdo dessa reforma, mostrar a perversidade que ela representa e mostrar que, em lugar de combater privilégio, como tem sido dito, o que está se fazendo, na verdade, é transferir renda dos mais pobres, aqueles que vivem no salário, o salário tem natureza alimentar, né? Transferência de renda desses para aqueles mais ricos. Isso vai ter impacto na economia, porque você tirar 1 trilhão do consumo, porque esse valor vai direto para o consumo, tem impacto direto. Então, informar para os parlamentares o mal que eles podem estar fazendo a si próprios, aos seus eleitores e aos seus estados, aos seus municípios, restringindo essa prestação do Estado, que é fundamental, como eu já disse, para manter a paz social e a proteção social no Brasil. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim dessa live. Terça-feira nós estaremos de volta aqui com mais um assunto importante. A gente vai definir na segunda-feira o que vai estar palpitando, o que é mais interessante. Acompanhem-nos pelas redes sociais, pela nossa página, pelos nossos canais oficiais. Peguem esse vídeo, gente, ele vai ficar disponível no YouTube. Compartilhem no WhatsApp para o seu grupo de amigos. Vamos socializar, vamos internalizar o real conteúdo, não esse que a imprensa divulga, né? A imprensa divulga que a reforma da Previdência parece aqueles remédios que é remédio para tudo, né? Para calvície, para dor de barriga. Não, gente, nós sabemos que não é. A reforma da Previdência é muito ruim para todo o Brasil, para a economia. Nós sabemos disso, nós temos que levar esse lado, o verdadeiro lado da Previdência Social. Então, muito obrigado. Toninho, muito obrigado por ter vindo aqui entre nós. Estaremos juntos aqui, trabalhando com certeza no Congresso Nacional em Brasília. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.